no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições de 2024 estão na agenda dos partidos políticos e também do Tribunal Superior Eleitoral, que começa os preparativos com foco voltado ao julgamento de processos envolvendo candidaturas de mulheres, principalmente as chamadas candidaturas laranjas. Quem abre a nossa conversa aqui sobre esse assunto é o repórter Sátiro Salles. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já abriu a agenda dos preparativos para as eleições de 2024. Uma das ações é a edição de uma súmula para uniformizar a resposta judicial em casos de fraude à cota de gênero pelos partidos políticos. As irregularidades na formação da chapa de candidaturas femininas levaram o TSE a cassar mandatos de vereadores eleitos em 2020 e geram hoje transtornos para bancadas do PL na Assembleia Legislativa, que corre o risco de ser esvaziada após a decisão do TRE de cassar os mandatos das deputadas Marta Gonçalves e doutora Silvana e dos deputados estaduais Carmelo Neto e Pastor Alcides. O TRE tomou a decisão de cassar os mandatos com base nas investigações do Ministério Público Eleitoral. Os parlamentares continuam no exercício do mandato e podem recorrer ao TSE para a decisão final. Os casos de fraudes à cota de gênero estão levando o Tribunal Superior Eleitoral a buscar caminhos para endurecer a legislação e evitar que as irregularidades se repitam com as eleições às câmaras de vereadores em 2024. O objetivo com a súmula que está sendo preparada, segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é que haja um padrão a ser adotado já para as eleições de 2024 quanto ao julgamento das candidaturas femininas fictícias, definidas como candidaturas laranjas. O TSE quer fechar o cerco em relação ao cumprimento da legislação que obriga os partidos a registrarem um mínimo de 30% de candidaturas de mulheres. O debate sobre as medidas para as eleições de 2024 vem sendo realizado enquanto avança no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição PEC que anistia os partidos de punição pelo descumprimento da lei de cota de gênero e fraudes com recursos do fundo eleitoral. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tem sido mais intensa nos últimos dias essas articulações sobre as mudanças na legislação em relação ao julgamento dos processos que envolvem as candidaturas chamadas de fictícias, candidaturas de mulheres, candidaturas laranjas. O Tribunal Superior Eleitoral já se antecipa para definir normas em relação ao julgamento dos processos que envolvem essas, ou que irão envolver as candidaturas femininas nas eleições de 2024. É um assunto que vem sendo debatido pelo TSE e está também na pauta dos tribunais regionais eleitorais. Afinal, tivemos como consequência das irregularidades na cota de gênero, na cota de candidaturas femininas, nas eleições municipais de 2020, a cassação de candidaturas de mulheres, cassação de candidaturas também masculinas, porque no caso do julgamento dessas ações, quando foram constatadas irregularidades no lançamento de candidaturas femininas, das chamadas candidaturas laranjas, ou seja, mulheres que aceitaram terem os nomes incluídos na lista de partidos que as lançaram às câmaras municipais, e isso na eleição de 2020, apenas para complementar a exigência, para atender à exigência da legislação eleitoral, que estabelece o lançamento de 30% de mulheres para preenchimento do número de vagas das chapas dos partidos ao poder legislativo. Houve irregularidades. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará determinou a cassação de mandatos de candidatos a vereador que foram beneficiados com essas candidaturas das mulheres. E essas decisões foram mantidas também pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE manteve decisões de TREs de outros estados
caçando mandatos de mulheres, caçando mandatos de vereadoras e de vereadores eleitos em 2020 em função das irregularidades na cota de gênero. Não apenas no número de candidaturas mulheres, mas também no uso indevido dos recursos do fundo eleitoral, porque a legislação estabelece que na mesma proporção de candidaturas femininas deve ter também a aplicação do dinheiro do fundo eleitoral, ou seja, 30% das verbas destinadas ao fundo eleitoral para as campanhas devem ser investidos, esses recursos devem ser aplicados nas candidaturas femininas. Mas, paralelo a esse assunto, Marcos Furlan, que passa pelo TSE, tem também agenda na Câmara Federal. Muita movimentação, jornalista Luzenor de Oliveira. Nessa agenda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve anunciar nesta semana um grupo de trabalho para discutir uma mini-reforma ministerial. Essa discussão chega no contexto da PEC, que anistia os partidos que cometeram irregularidades com a cota de gênero e os recursos do fundo eleitoral, jornalista Luzenor de Oliveira. Creio que sim, Marcos Furlan. Tem uma proposta de emenda da Constituição Federal que tramita na Câmara dos Deputados com anistia para os partidos, para os dirigentes partidários que nas eleições de 2016, 2018, 2020 cometeram irregularidades na chamada cota de gêneros, ou seja, de candidaturas femininas e de candidaturas de negros, e também na aplicação do dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Os deputados federais querem simplesmente jogar para debaixo do tapete todas as irregularidades cometidas pelos partidos e que pela PEC, proposta de emenda à Constituição, ninguém será punido, ninguém sofrerá multa, ou seja, anistia geral. E nesse bojo desse debate, como tem repercussão negativa essa proposta do perdão, essa PEC que institui a anistia geral e irrestrita para quem cometeu fraudes, para quem cometeu irregularidades com as verbas do fundo eleitoral e também com o lançamento de candidaturas de mulheres. Nesse contexto desse debate, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, chega para tentar minimizar a repercussão negativa junto à sociedade, que é essa PEC da anistia. Dentro dessa proposta, Arthur Lira deve anunciar esse grupo de trabalho para estudar o que se chama de mini-reforma eleitoral. E você observa, Marcos Furlan, que à véspera de cada ano nós sempre temos novas mudanças na legislação eleitoral para facilitar a vida dos partidos ou a vida dos candidatos. E nesse caso, essa decisão do presidente Arthur Lira chega paralela, simultânea ao que o TSE quer fazer, que é instituir normas sobre o julgamento dos processos que envolvem candidaturas de mulheres. Em meio a esse debate, extrai-se uma coisa positiva, que é a discussão sobre a presença das mulheres na disputa eleitoral. É importante que esse debate avance ainda mais, até mesmo para fazer as mulheres refletirem e não cumprirem esse papel de candidatas laranjas nas eleições, de não aceitarem a cobrança do mundo masculino da política para que elas entrem na disputa eleitoral apenas para complementar a chapa ou as chapas das câmaras municipais. Nós temos aqui no Ceará 184 municípios com uma presença mínima de mulheres entre os parlamentares. Então, é importante que esse debate aconteça agora e que você, mulher, quer se lançar pré-candidata às eleições de 2024, já se sinta estimulada a conhecer a lei, a conhecer a legislação, a saber o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um parlamentar. Então é importante que você, ao se interessar pela atividade partidária, pela atividade política, entre também nessa discussão sobre candidaturas às eleições municipais de 2024. Afinal, Marcos Furlan, é importante que esse debate seja antecipado e que nós tenhamos cada vez mais mulheres presentes na vida política do país, na vida pública do país. E tudo começa com a reunião de um partido político, tudo começa para quem quer exercer mandato parlamentar logo agora, olhando para 2024. São discussões, debates que já se antecipam na agenda dos partidos, na agenda da Câmara Federal, na agenda do Tribunal Superior Eleitoral. Quanto mais cedo, melhor, mais interesse nós teremos entre os homens, entre as mulheres, em relação à disputa pelas eleições de 2024, que deve sim
ter também esse viés de renovação, com mais gente nova, gente jovem entrando na disputa eleitoral. Jornalista Luzenor de Oliveira, estamos falando da eleição de 2024, mas é importante sempre ter essa renovação na política, né, Luzenor? Sempre sim, afinal, nós temos a política, assim como a vida, feita de ciclos. São pessoas novas que chegam para oxigenar o ambiente político, o ambiente do parlamento. Então, aqui a gente dá essa contribuição para estimular também as mulheres entrarem na discussão, no debate da política e da vida pública do país, começando pelos municípios. E vem aí as eleições municipais de 2024 como uma boa porta de entrada para quem deseja exercer a atividade política, a atividade parlamentar. E daqui a pouco, Marcos Fulão, o jornalista Beto Almeida chega com outras informações da agenda política, falando sobre esse vai e vem, sobre esse debate, sobre essas discussões e as mudanças na equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a presença do PP e do Republicanos no governo federal, com presença no ministério, na esplanada dos ministérios e também no segundo escalão. São cargos que passam também perto do olhar de lideranças políticas e partidárias do Ceará. Daqui a pouco tem muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.